Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Novamente estamos aqui com o irmão Maninho, o irmão Ricardo, para nós poder comentar um pouco sobre a Bíblia, nós podemos conversar um pouco sobre o que ela fala e o que Deus quer falar conosco, né, através dela. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui na residência do Senhor aqui, né? Maninho. Senhor. Grato, né? Por ceder esse local pra gente sempre que tá filmando aí. Que Deus continue abençoando o irmão. Aqui não é a minha casa, aqui é o local do podcast. O espaço. é o local Você do já espaço acabou de do falar, né? podcast. Se não tivesse nada aqui dentro. Aqui eu faço todos os vídeos, a gente conversa. E, gente, a paz do Senhor pra vocês. Um grande abraço e vamos para mais um podcast. A paz do Senhor pra todo mundo. E espero que esse podcast possa alcançar bastante gente, né? Que possa levar algo aí pros nossos ouvintes. Sim. Hoje nós vamos dar uma olhada em uma passagem bem popular, mas assim, às vezes nós esquecemos ela. Êxodo 32, né? Êxodo 32. Né? Em contexto, nós temos Israel aqui que foi tirado da terra, né, onde que estava sendo escravizado, né? No Egito, como uma nação. Estava sendo escravizado pelo faraó. E aqui Deus liberou eles, né? Tirou eles de lá, através de Moisés. E eles estão no deserto aqui, andando. E Moisés sobe a montanha para falar com Deus, né? Para ter uma comunhão com Deus. E ele demora um pouco, um tempinho. Demora um tempinho. E o povo Lá é no impaciente, Sinai. né? E isso que Deus fala no 32:7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. A depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Aí, né, no 9 eu acho importante também falar: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Né? Uma passagem bem popular, e que mostra a rebeldia de um povo, né? De uma rebeldia deles, e o que eles fazem? Eles idolatram, né? E para quem conhece os mandamentos aí, o primeiro mandamento é sobre a sua idolatria, né? Quem que você adora? Porque assim, né, eu não sei os irmãos aqui, mas eu acho que nós somos uma criação feita para adorar, né? Nós fomos feitos para dar nosso tempo, nosso suor, nossa atenção para alguma coisa. É assim que nós funcionamos, né? Quando nós é criança, nós assistimos um desenho, nós dá atenção aqui dali, ou nós vai brincar, nós dá a nossa atenção ali. Nós somos criaturas que sempre caçamos algo para fazer e apreciar, né? O que vocês acham, irmão? Vocês acham que, assim, nós todo mundo tem uma lista, né? De coisa que nós colocamos prioridade, né? Vocês devem ter as suas listas, eu tenho a minha lista. E nós temos tempo determinado na nossa vida, né? Na semana, e nós colocamos tempo para isso e aquilo, né? O que vocês acham, né, sobre a passagem? Como que você vê o povo? O que você acha, Ricardo? Bom, eu já tenho uma certa percepção dessa passagem, que você vê um povo, né? E você vê Moisés lá em cima do monte, o local que
Deus escolheu ali para falar com ele e Sim. entregar os mandamentos. Uhum. Mas antes um pouco, Moisés convida esse povo para estar junto com ele, né? Para estar lá no monte. Mas o povo ficou com medo e eles não quiseram subir de jeito nenhum, né? Porque via o- os trovões, os relâmpagos, então o povo ficou com medo. Sim. Aí eu acredito assim que o povo que ficou lá embaixo, eles ficou um pouco sem, vamos dizer assim, um pouco perdido, vamos dizer assim, porque eles não estavam lá vendo o que tá, eles estavam vendo de longe o que estava acontecendo, mas não estavam escutando o que Deus estava falando ali com Moisés, né? Sim. Então, o, o povo ficou um pouco meio que perdido ali na hora, então acho que foi o momento que eles falou, então vamos fazer um bezerro aí que vamos pôr um Deus que vai nos guiar, que vai falar com a gente de um jeito menos perigoso, vamos dizer, né? E foi aí que o povo errou, né? Porque se todos tivessem subido no monte, todos iam ouvir Deus falar. Então, desde lá, sempre Deus escolhe uma pessoa. E não todos, né? Pra estar falando. Deus escolhe um profeta para levar o que seja um arrependimento para a nação. Então, é necessário, né? Uma pessoa hoje que vai trazer algo assim. Pelo simples fato de dessas pessoas não querer estar lá junto. Sim. Eu entendo como que vocês estão falando, mas você sabe o que. Vamos tentar entender algo aqui, assim, bem didático. Olhando pela visão normal, vocês acreditam que toda pessoa pode ser rico? Qualquer pessoa pode ser rico, mas Sim. todas podem ser rico? Eu não acredito que as pessoas têm essa capacidade. A pessoa pode até ter a capacidade, mas tem que ter alguns requisitos para ser rico. E assim também eu concordo ah, com a pessoa que, igual você falou, direciona a palavra para outros, porque alguém vai ser escolhido para poder fazer isso. Mas nem todos serão escolhidos para poder fazer isso. Nesse versículo, nesse texto que o Rodrigo colocou aqui pra gente, se você observar um pouquinho no 31, eu acho. No 31, acho que é o 31 mesmo, de Êxodo, versículo 3, diz assim: E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício. Se você observar nesse versículo aqui, é porque precisava de pessoas com esse dom para poder fazer as coisas, né, do tabernáculo. Tinha coisas aqui que Deus poderia escolher, por exemplo, dentre nós três, ele poderia escolher um para encher ele com esses dons para poder fazer aquilo, porque cada pessoa tem um dom, né, dado por Deus. Deus escolhe, vê o coração, né, e conforme é o seu coração é aquilo que Deus colocaria. Nesse caso aqui, teve as pessoas certas para poder fazer isso aqui. Da mesma forma, eu acho que seria uma pessoa para ter riqueza, ela teria algo no coração que Deus colocaria a riqueza para ela, né? Você vai ver isso com Abraão, por exemplo. Você vai ver dois reis, Saul e Davi, por exemplo. Você vai observar que Saul era de uma forma, era rei, mas não era escolhido por Deus. Deus o colocou ali por desejo do povo. Aí Deus percebe que ele não era a pessoa certa. Deus sabia que não era a pessoa certa. Deus deixa acontecer e chama Davi. Então, todas as vezes na Bíblia você vai observar que Deus ele tem as pessoas certas para fazer aquilo, para a posição correta. Às vezes o homem é que faz, e quando faz,
acontece alguma coisa e Deus então levanta de novo, ou aquele que ele queria para poder pôr naquele local. Né? Olhando nessa perspectiva. Então, por isso que eu acredito que nem todas as pessoas foram escolhidas para certas coisas. Deus escolhe e põe ela. Deus chama ela e fala, não, é essa pessoa que eu queria desde o princípio, mas eu deixei porque vocês queriam assim. Tem um fato também que a gente sempre fala, né, trazendo já pro meio da igreja assim, né, que o corpo, né, eles são vários membros, então cada um vai ter uma função ali. Aí tem um que vai, Isso aí, vai isso trabalhar aí, mais. Isso aí é interessante, né? Porque o corpo tem vários membros, tipo, às vezes, nós mesmos já comentamos aqui várias vezes, né? Às vezes, por exemplo, eu sou a unha do corpo do Rodrigo, então não adianta Você eu ia querer ser comido todinho. A ansiedade ia tomar conta ali pra você. Vou A minha estressar. também, não é só dele não. Tem um aqui que o serviço tá acabando com ela e nasce um corinho aqui todo dia, eu tenho que tirar. Essa foi boa, essa foi boa. Então eu me lasquei. Escolheu o membro errado, irmão. Escolhi a parte errada. É, Mas nós entendemos, eu acredito. tinha que ser os tipo, músculos. Os músculos. né? Porque Porque nunca ia ser trabalhar. Ih, olha as ideias. Tô zoando, irmão. Para. Não, mas essa foi boa, essa foi boa. Então eu acho assim que dentro desse contexto, a gente, olhando para o contexto bíblico, que não tem como algo se encaixar na posição errada. Às vezes Deus deixa para ensinar. Né? Tudo que acontece nessa vida nossa é para nós aprender. Tudo. Mas nós vê isso, né, no texto, que Deus usa o Moisés, um homem que tinha muitos problemas, né? Ele tinha um problema de falar, ele não conseguia falar com as pessoas. Ele era uma pessoa muito explosiva. Também tinha medo, né? Tanto que ele fugiu. Sim. Ele também era uma pessoa que tinha medo. Mas era explosivo também, que ela até matou o soldado. Né? Então, tipo, ele é uma pessoa que tinha suas dificuldades, mas Deus usou ele da mesma forma, né? Ele foi um homem muito usado. Você sabe por que Deus. eu observo isso aí, que não é pelo aquilo que você faz, mas é por aquilo que você tem dentro de você, né? Que Deus vai usar a pessoa. Nesse texto aqui, se você disse o Senhor no capítulo 31, ainda naquele texto que eu li, diz assim, de Êxodo 31, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bessalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Um homem ele chamou, filho de fulano e de fulano, e que encheu ele do Espírito de Deus com habilidades, e habilidades tal. Você vê, poderia ter chamado vários homens, mas ele chamou filho de fulano, de Bertano, e encheu ele do Espírito Santo, de inteligência e de conhecimento, de todo artifício. O que esse cara não fazia, cara? Você tem noção? Ó, meu avô é falecido, e meu avô, ele tinha habilidades que, se você olhasse assim, depois de pronto, você fala assim, foi uma mulher que fez. Meu avô, ele costurava, ele bordava, ele fazia crochê, ele fazia tapete, ele fazia doce, ele fazia comida como que se fosse E era um montão de comida. Você olhava assim, não, mas foi 10 mulheres que fez isso aqui, mas só ele tinha feito. Você vê os bordados que ele fazia. Então, tipo, Deus capacita pessoas de uma forma, com artifícios, que parece que foi um milhar de pessoas que fez, sendo que só um poderia fazer. Então aqui a gente observa isso aí. Então, o coração do homem, Deus conhece o coração do homem. E às vezes tem pessoas que ele nunca vai adquirir aqueles dons. Foi o seu celular ou o meu? Foi o meu. Que
o homem em si, ele não pode adquirir nada. Então, por isso que eu digo que tudo que nós temos na face da terra foi dada pelas mãos de Deus. Se há um dom, um dom de riqueza, né, ou qualquer coisa que você for fazer, que você tenha uma habilidade. Aliás, tudo é habilidade, né? Tudo que nós temos é habilidade. Tudo é dado por Deus. Porque Deus escolheu cada um para ser daquele jeito, né? De um dom. Aí você fala assim, por exemplo, mas você pode estudar? Sim, você pode estudar, mas observa só. Eu posso estudar, não sei, o Rodrigo fez um exemplo, a advocacia, um pouco, né? Você poderia se formar advogado? Sim. Mas eu posso estudar a vida inteira que talvez eu não me forme advogado. Por quê? Uma das primeiras coisas, aquilo não está no meu coração. Precisa de estar no meu coração. E as coisas que estão no coração do homem é dado por Deus. Deus é que põe no coração das pessoas. Você vai ser isso, eu tenho o desejo de ser isso, você nasceu com um propósito, né? Tipo, talvez você vai ser um advogado, talvez você vai ser um juiz, ser um piloto de avião. E assim o homem vai, porque o coração do homem, ele habita o desejo de Deus. Aí você fala assim, mas e o cara que é mau? A Bíblia não diz que existe as trevas e a luz? Então tá aí. O homem também está direcionado ao mal também. Basta o que ele tem no coração. Eu tô toda hora. Essa enjoeira, velho. Saindo agora de uma gripe, né? Então, toda hora a gente fica com ar eufórico, né? O que é isso? É só. É imitação? Nossa. É imitação isso? Imitação dele. Parece. Ó, O trans. já deixa o seu like aí, tá? Sim, deixa você- o like aí, curte aí. Espero que fique até o final, né? Pra ouvir outro. Deixa o seu like. Né? Dá o like. Ô, mas Vamos que igual vamos. você tá falando aí, irmão, que. Tipo, as pessoas. Perdão. Eu começo a falar, começa a coçar os olhos, às vezes. E eu é tossir. Vocês tá Tá cheio de tudo tique mano. hoje, hein, velho? Nossa. Igual você falar as pessoas têm um talento, né? E hoje em dia antes falando, né, a gente pode olhar aqui o povo que ficou lá esperando. Você acha que esse povo sabia do propósito deles? Você Porque fala aqui do texto ali que ao o pé do Rod monte, leu. né? Aham. O povo não sabia o propósito, porque se eles soubessem, eles iam aguardar o Moisés. Então eles falaram, não, já vamos partir para esse lugar aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil. Então, hoje em dia a gente também vê isso. As pessoas, qual que é o meu propósito de vida aqui nessa As pessoas não terra? sabem, né? As pessoas não têm As essa pessoas, convicção dentro dela, né? as pessoas não sabem. Eu acredito que uma boa porcentagem da igreja não sabe o propósito dela. Não sabe qual é o destino dela. Assim, elas saem para algo, né? Da igreja, por exemplo. A igreja saiu do seu ambiente normal, ela não sabe o que ela vai fazer logo depois, né? Às vezes ela olha assim, não, amanhã cedo eu tenho que levantar para trabalhar. Aí, na hora do almoço, eu vou ter que almoçar. Mais tarde, eu vou sair com a minha esposa, eu vou sair com o meu esposo, eu vou sair com os amigos. Eu tenho que jantar. Isso não é propósito, né? Isso é um hábito de vida, né? Almoçar, jantar, organizar para poder sair, isso é um hábito de vida, é uma coisa que você gosta. Mas e o propósito, como tinha o povo de Israel ali no pé do monte? Qual era o propósito deles? Esperar, né? É. Esperar Moisés chegar. Um dos propósitos, né? Porque o que custaria nessa espera? Eu sei que Araão, ele estava com um problema, né? E espiritual e físico, né? Tinha perdido os 2 filhos. Então ele estava meio que abalado. Mas observa para você ver essa espera. Qual era a motivação dessa espera? Ali, eu sei que não tinha como o povo subir para um monte todo.
todo o povo, que era milhões de pessoas ali. Mas se Deus escolheu um homem para subir lá em cima, era a espera. Eles tinham que saber esperar. Mas da mesma forma que Deus fez Moisés subir, Deus também poderia descer e falar com todo o povo. Só que o povo tinha medo de Deus. Por isso que Deus não falava com o povo. Eles preferiam que Moisés subisse, falasse com Deus, enfrentasse o que tivesse que enfrentar lá em cima com Deus e descesse com a resposta. Porque o povo tinha medo de Deus. Não é o que nós vemos hoje? As pessoas preferem, tipo assim, chega num de nós aqui e fala assim, ore por mim, ao invés dela orar. Porque ela tem medo de Deus, tem medo do que Deus vai falar. De quem que ela é, né? Mas só que interessante, sabe o que é, Rodrigo? Que, cara, a Bíblia, ela relata que Deus quer que nós tenha essa coragem de falar com Ele. Deus quer ver nosso encontro com Ele. Não é você depender de fulano, de bertano, de cicrano. É você... E não é pregar. É você falar com Deus. É isso que Deus quer de nós, seres humanos. Deus chama nós o tempo todo, só que nós não temos coragem de ir. Sim. Mas você acha que no texto o medo dessas pessoas de Deus se tornou nelas mesmo uma vontade, uma impaciência? Como? Porque eles foi impaciente, né, de esperar Moisés. Mas aí o que acontece quando nós Será que você acha que por conta da demora? Eu creio que por exemplo, quando é o mesmo jeito, eu acho que é sobre obras, entendeu? Porque é o mesmo jeito que Abraão e Sara estavam esperando o filho, e o que eles fez? Eles fez o filho eles mesmos, entendeu? Pelas suas próprias obras. Pelas obras. Não reconheceu Deus, não reconheceu o poder de Deus, a promessa dele, não confiaram. O que eles fez? Acho que aí tá mais no confiar, né? Sim. Na espera que você falou lá do pé do... Não, porque eles não esperou, né? Porque Deus falou, ó, eu vou te dar um filho, mas nós tá velho, né? Então eles não esperaram. É entendeu? complicado, né? Mas daí aqui a impaciência deles, né, de Moisés voltar, se tornou no fato que ele não vai voltar, já morreu, então nós vamos mesmo fazer com nossas próprias mãos, entendeu? Aí o que? O bezerro é uma... Antecipar, né? Porque você vê que no texto você fala que Arão pede o ouro que eles tinham do Egito. Então era a forma de mostrar que a cultura que você traz, as coisas que você tinha de lá, vamos se tornar em uma obra de adoração. Olhando nesse contexto, assim, sabe o que é interessante é porque eles traziam do Egito um resquício de idolatria, que no Egito era cheio, né, de ídolos. E quando você percebe assim que o coração do homem, mesmo não querendo, ele traz alguma coisa lá de trás, né? Ele traz aquele sentimento lá do passado. Por exemplo, se às vezes o homem cai, ele volta aquelas coisas do passado para a vida dele. Às vezes ele se segura, mas ele tem algumas coisinhas que ele traz de volta. Então o coração do homem é cheio de armadilhas. Sim. Né? O Egito mesmo prova isso aí, tanto que quando eles vendo todos os milagres de Deus, eles vendo tudo que Deus fazia, eles ainda traziam aquele passado com eles, do Egito. Sim. E até em várias partes eles falam aqui, né, que eles estavam, na hora que eles estavam passando fome em si, né, em aspas. Eles estavam com fome, ou, né, e eles falam, né, não, era melhor que nós tivesse voltado, que nós morrer no meio do deserto. Comer cebola. Né? Comer cebola, comer alho. Que é a falta de fé, né? Porque você acha que você vai morrer no deserto e
a vontade de voltar para a escravidão. Porque eles já eram escravos. Eles esqueceram disso. Eles preferiam uma escravidão do que confiar na promessa. Através do deserto. Porque o deserto foi o teste, né, que Deus deu a Israel. Porque ele queria peneirar o mal daquele povo, né? Porque ele sabia, se ele trazer aquele povo lá, eles iam continuar com o mal deles. Mas se ele peneirasse ali no deserto e só trazer os mais jovens, aqueles que viu... Mas ali não foi questão assim, eu olhando, examinando isso aí que você está falando, aquele povo, eles tinham, até os filhos, eles tinham um hábito. Agora você imagina, eles viveram o quê? 400 anos, né, preso, condenados a uma escravidão. Então eles só tinham aquilo que o Egito dava, né? E eu vejo ali que as crianças que se safaram, quando a Bíblia fala de jovens, era de 20 para baixo. Para cima, só ficou 2, né? E Moisés. Porque Moisés ainda viu a terra, né? Mas o resto de 20 para baixo. Então, porque o coração do homem já estava endurecido ali, de 20 para cima. Sim. Então, assim, é um negócio bem interessante. Assim. E, né, falando que estava endurecido aí, né? O que vocês acham quando Deus fala dura serviço, né? Que dura serviço quer dizer assim, o pescoço duro. A pessoa que Canga, né? é pescoço duro. Que tá preso na canga, né? Sim. Eu penso assim, imagina quando você tá falando com alguém e ela faz assim, ó. Entendeu? É típico do Rodrigo. Não faço isso não. É típico do Rodrigo. Faço isso não. Mas esse daí é o quê? Um sinal do quê? De arrogância. Soberba. Soberba. Uma Essa é a palavra soberba. Soberba. Então, pessoa soberba que levanta a cabeça. Porque quando você fala qualquer coisa que você fala pra ela, ela não vai ouvir. Ela acha que ela tá de direito de... Tipo, a canga, ela tem um projeto, né? A canga é tipo, você está preso a algo, né? O seu pescoço está preso, né? E você não move. Então é tipo daquela pessoa que fica assim e ela não se abaixa pra nada, né? E a pessoa tá escrava ali, ela nem percebe. Sim. Canga é um trem que ele... Tipo um garfo assim que eles conectam 2 bois junto. Lembra? Isso é canga, não? Então, pra eles ficar lado a lado, né? Então, pra eles não saírem, né? Pra eles não se dividir. Uhum. Mas isso mostra, né, como Deus, ele via aquelas pessoas que era, né, cabeça dura, né, nós fala. Teimoso, né? Teimoso. Deus estava ali lutando contra eles e eles rebeldes, não ouviam. E é engraçado que Moisés repete lá no 5º livro, no Deuteronômio, ele fala um pouco da lei ali. Ó, olha para os seus antepassados lá, o que eles fizeram. Então eu vou renovar aqui hoje para vocês verem de novo. Aí pá, manda a lei para eles tudo. Quero para quem? Para os jovens que iam entrar na terra, né? Então eles tinham que estar preparados e estar com a cabeça mais firme, né? Sim. Mas... é muita gente dá essas tretas aí. Mas né, eu acho que isso demonstra como Deus luta contra o humano. E até então, né, que Deus ia destruir aquele povo, né? Falar, esse ato eu ia destruir. Moisés faz uma intervenção ali pelo povo. Fala assim, não destrói eles não, que nós tem que terminar a nossa... Falou pra Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação. Ixi, é exterminar tudo, hein? Sim. Mas Moisés ainda, né? Olha que no final, eu acho isso incrível, porque no final foi Moisés que perde a cabeça com o povo, né? Não, mas imagina, Rodrigo. O cara fazia tudo pra aquele povo. Imagina, cara, é impossível. É complicado. É só Deus mesmo, eu falo. É É só só Deus pra ter compaixão de nós. Porque numa hora... humano,
em 1 hora, Moisés luta para que Deus não mate o povo. Depois ele fala assim, não, cansei. Mata mesmo. Senhor, mata esse povo. Leva pra glória. O Senhor não falou questão dura serviço? É mesmo, então arrebenta. E é, né, dura serviço. Porque você fez uma pergunta, dura serviço. É um povo que não se curva a ninguém e a nada. Sim. Porque eles serviam o seu próprio ego. Né? Porque, ó, o cara olha saindo da escravidão e depois falar assim que deseja voltar para a escravidão. Não é o que nós vemos hoje? Sim. Não é o que a gente vê É hoje? isso que eu ia falar. Tá. Reflete muito a nossa sociedade reflete. hoje em dia, né? É, o que nós estamos vendo, o povo o ser humano não consegue ser livre. O ser humano não deseja ser livre. Por mais que você mostre algumas pessoas, elas não querem ser livres. Elas querem ser escravas de alguém. Ou de algo, né? Ou de algo. Exatamente. Dinheiro, por exemplo, ou poder. Você sabe que para uma pessoa ser rica, ela precisa ser livre do dinheiro? Sabia disso? Ela não pode se apegar ao dinheiro. Porque a maioria das pessoas, observa para você ver, a maioria das pessoas ricas, eles são os maiores doadores do mundo. Eles não se apegam àquilo que eles doam. Eles dão bilhões para entidades. Agora, na maioria das vezes, o pobre, ele se apega naquilo que ele vai dar. Porque ele é apegado naquilo que ele dá. Pouquinho. Às vezes o cara que vai dar 100 reais, ele dói nele, porque ele está se apegando naquilo que ele está dando. Porque a Bíblia fala que quanto mais você dá, mais volta para você. Porque é a lei da gravidade. Você joga para cima e ele tem que descer. Então, o ser humano, ele ama ser escravo de alguma coisa. Ele ama, ele necessita ser escravo. Sim. O que tem escravizado aí, meio mundo aí, é o dinheiro, né? O dinheiro. E não é por conta como que eu vou falar? Não é o dinheiro que escraviza. É o coração do homem que não está preparado. Porque o homem deseja aquilo ali. Ele quer depender de alguma coisa. Ele quer olhar para alguma coisa e depender. Um grande exemplo dá uma olhada. Quantas pessoas são empregadas e quantas pessoas não são empregadas? Porque a pessoa que não é empregada, é fato, ele depende daquilo que ele ganha. Uma pessoa que é empregada, ela depende daquilo que ele ganha. Por isso que ele vai atrás do empregador. Porque ele depende daquilo que ele vai ganhar. Porque ele sabe que toda semana tem aquilo. E uma pessoa não empregada, ela depende daquilo que ele vai ganhar toda semana, porque ele não sabe daquilo que ele vai ganhar. É uma dependência, mas não é uma dependência. Você entendeu? Tipo, você precisa de trabalhar para você adquirir. O empregado não, ele vai porque ele sabe que toda semana ele tem aquilo para receber. Sim. Não sei se consegue entender o que eu quero dizer. Sim, sim. Porque o cara vai ter que produzir, né? Então, Exatamente. Ele vai Independente daquilo que ele vai ganhar. Independente. Agora, o empregado não. Ele sabe que se ele não produzir, ele vai ganhar. Se ele produzir, ele vai ganhar. igual no meu trabalho. Quando dá um stop lá, quebra lá, nós fica todo Tá ganhando do feliz. mesmo jeito. É. Exatamente. Acho até bom. Porque ele é dependente daquilo ali. Sim. Eu acho que, né, mudou muito do fato que antigamente as pessoas dependiam muito no trabalho, no sentido de produzir, fazenda, essas coisas assim. Mas vinha também, hoje em dia, isso se perdeu, é que dependia mais de Deus No passado, né? no passado. Por quê? Porque a pessoa tem uma fazenda, você pode capinar, você pode fazer o que você quiser lá para tentar fazer o máximo possível crescer. Mas se não tiver chuva, se não tiver sol, Olha que interessante essa forma. Assim. Muito interessante isso aí. não vai ter crescimento, né?
Porque ele depende de algo que não depende dele. Ele é Né? de Deus. Chuva, vento, sol. Ele depende de algo que não depende dele. Sim. É isso. É a melhor condição que você mostrou aí. Mas hoje em dia não tem isso mais. Né? As pessoas acham que, eu ganhei isso, eu ganhei essa casa, eu comprei isso e tal. E o que? Elas idolatram. Isso que eu queria chegar, né? Elas estão idolatrando a sua própria obra. Por quê? Quando você vê sua casa nova, quando você vê seu carro, você fala, eu consegui com meus braços, eu trabalhei. Mas quem te deu a vida? Não é dependente de ti. Fôlego, né? Quem te deu o fôlego da vida? Quem te deu a saúde? A comida? Porque, voltando à fazenda, se não for a chuva e o sol, não vai ter comida ali para produzir, né? E se não for Deus cuidando dos animais, também não vai ter comida para nós comer. Então, assim, eu acho que chega tudo, né? É perdido essa conexão. Nós achamos que trabalhamos, fazemos tudo e quando nós temos ver ali no prato uma comida, falar, eu trabalhei, eu consegui isso aqui. Mas não é grato por o processo daquilo ali ser feito, né? Do fato que você tá aproveitando um desejo, que é você comer, é o desejo nosso natural. Mas muitas vezes nós Fisiológico, né? Nós não vê que isso aí é um presente, uma graça, né? Uma dádiva de Deus, Sim, né? porque, né, para nós viver, tá aqui, existente, é algo, né, super natural. Né? Assim, claro, tem gente que acredita que isso aí naturalmente chegou até aqui. E essas pessoas nós falam, reconheça que há alguém além do que você faz, né? Porque todo mundo chegou na hora de dar um perrengue, o avião vai cair, todo mundo olha assim, nessa hora tem que ter um Deus, né? O avião tá meu caindo. Deus. Ai, meu Deus. O avião tá caindo. Chama o invisível na hora, né? O cara vira... Essa é aquilo que eu tem falei, né, que não fala. a lei da gravidade. Essa é a lei da gravidade. Porque no fundo, todo ser humano sabe que existe alguém maior do que ele. Sim. Né? Alguém mais poderoso do que o ser humano. Que realmente vai poder resolver o seu problema ali na hora. Né? É muito bizarro você olhar o ser humano e muitos falar que não depende de Deus pra nada, cara. A pessoa ímpia, por mais que ela ache que ela depende de si mesma, no fundo, ela não vai dar conta de respirar sem Deus. Ela não vai dar conta. Amanhã ela vai precisar de Deus. Agorinha ela vai precisar de Deus, porque não tem como nós respirar se Deus não der o ar. Né? Todo ser humano depende de Deus. É impossível. É impossível. Fundação de tudo, né? A fundação de tudo. Pra nós deixar os nossos episódios curtos, tá tentando, assim... Mas eu acho que foi bom esse episódio. Deixa o like. Deixa o like. Manda o dedo aí. Chegou até Senta aqui, o dedo nesse negócio gostou, aí né? no Então like tem que aí, deixar o like. né? Senta o dedo no like, compartilha, manda pra outras pessoas, porque eu também já faço a minha parte. E aí sim. Bem isso, gente. Se inscreve aí. Comentários finais, se quiser aí falar sobre o que nós falou hoje. A gente trouxe um comentário hoje a respeito um pouco da idolatria, né, ali, mas acabou que nós fez um comentário bem adverso, bem interessante aqui do povo do Egito que saiu, o povo israelita que saiu do Egito e tiveram dificuldades, né, ali no deserto. Isso é bem interessante. A gente analisa, coloca para os dias de hoje e compare o povo que saiu do Egito para os dias que nós estamos vivendo. Nada mudou, né? Nada mudou. Exatamente. Nada mudou. Querem voltar para o Egito de novo. Você tem ainda alguém aqui na Terra sendo, né, que é Jesus. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas vocês prestaram atenção que a humanidade hoje, ela não quer depender de Deus?
Sim, e que se pouco está falando até mesmo dentro da igreja de Deus. sim. Tanto que o negócio está esfriando, você sente no ar que está esfriando. Se você pensar, hoje em dia, o mundo é o deserto, né? Você tem as pessoas lá dentro e a igreja é Cristo, que é Moisés, né? Na montanha. E o povo ali não quer esperar e quer adorar um bezerro. Um bezerro de ouro. É Então, exatamente isso mesmo. É. E aí, Ricardo, algum comentário? Cara, Pô, a própria Bíblia fala, né, que tudo que foi feito, tipo, se não fosse Deus, Se não fez seria por- feito. por intermédio dele. Cara, e a gente tem dentro de nós a escolha de querer esperar ou de querer de fazer do nosso jeito. E até hoje, olhando dentro da Bíblia, os que aguardam ali, os que esperam no Senhor, né? Então é necessário isso do ser humano. E Sim. também, né, tipo, de esperar na escolha certa. Uhum. Porque não adianta esperar em algo errado e esperar um dia voltar pro errado que eles já tinham passado. Então, as minhas considerações. Muito bom. Mas valeu, galera. Valeu, irmãos, por ter essa oportunidade Obrigado. aqui. Obrigado. Paz do Senhor para todos. Fica Grande com abraço. Deus. Fiquem Se na paz do cuidam. Senhor. Tamo aí junto. No Pode Pensar, Podcast. Valeu. Pensam junto aí. Valeu.